Bom dia! Bom dia, dia 15 de janeiro, estamos aqui para o nosso momento de meditação e reflexão da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo aqui para essa live e lembrando que nós temos outras lives ali no IGTV, todas elas de cunho espiritual. Nós estamos já há 148 encontros, então se você for ali no IGTV, nós temos ali com a live de hoje 148 lives para que você possa participar junto conosco e também nos acompanhar nessa caminhada de crescimento espiritual, porque o crescimento não é só meu, mas também não é só teu, perdão, mas meu também. Então, acompanhando sempre o livro A Viagem do Outro Cristão. E hoje nós teremos uma mensagem onde Deus nos diz construir uma cerca. Olha que bacana a mensagem de hoje. Bom dia, Juliana, bom dia. Que legal, que bom que você está aqui conosco nessa manhã de sexta-feira. Gente, meio do mês, janeiro já foram 15 dias já, olha só. A gente passa muito rápido, né? A nossa vida passa muito rápido, a nossa vida passa como um sopro, é tudo muito rápido. E nós temos, como dizia ontem, nós temos só o dia de hoje, só o presente, só hoje para viver. O passado já foi, o futuro ainda é muito incerto. Nós cremos, claro que nós temos tempo aí, mas nós nunca sabemos, não é verdade? Então, hoje o dia para amar, para ser feliz, para realizar, para concretizar as coisas e para nos achegarmos a Deus. Sempre, nós temos só hoje. Por isso que fala que o tempo urge, não é? Então nós precisamos realmente estar muito cientes disso. Não com medo, mas conscientes mesmo. Não para nos apavorarmos, mas para que nós possamos ter essa consciência de que o tempo ele é limitado. É 24 horas por dia e o que aconteceu ontem já foi. O que nós fizemos hoje às 6 da manhã já foi, não volta, é passado. Então nós precisamos ter essa consciência de que Deus nos quer hoje, que nós façamos hoje, que nós possamos ser ousados hoje. Vamos lá então para a nossa mensagem de hoje. Só um instantinho. Gente, o tempo tá assim, chuva, sol, quente, refresca, aquela coisa, né? Então haja garganta. Haja intercessão de São Brás aqui para nos socorrer com a nossa garganta. Vamos lá então para o dia de hoje. Construir uma cerca. Olha o que Deus vem nos falar hoje e Deus vem nos falar inclusive citando o livro de Jó. Eu gosto muito do livro de Jó. Se você não leu, leia, porque é um livro fantástico de ensinamento, de perseverança, de obediência a Deus. É fantástico. Vamos lá, construir uma cerca. Louve-me no santuário, louve-me no lugar solitário da comunhão e oração. Eleve seu coração, sim, eleve-o em gratidão, porque minha bondade ultrapassa o conhecimento e minhas misericórdias com frequência são ocultas aos seus olhos. A minha mão de proteção e bênção está sobre você em suas horas de sono e quando está acordado. Muitas calamidades o teriam engolido se não fosse pelo meu cuidado. Construí uma cerca ao seu redor, como está relatado a respeito de Jó. Essa não foi uma acusação falsa do diabo a Jó. Essa não foi uma acusação falsa do diabo a Jó, repetindo. Foi uma realidade. Eu removi a cerca para prová-lo e para silenciar o inimigo da sua alma. Mas, para a multidão dos meus filhos, nunca removi a cerca. Muitos podem testificar: o Senhor está à minha direita, à minha esquerda, e não tenho sido desamparado. Semelhantemente, quando guardo você, meu filho, e para um propósito particular que seja capaz de realizar a tarefa que designei a você e seja capaz de completar o seu ministério no Espírito. Portanto, seja diligente em sua missão e não permita que o ócio nem a leviandade roubem a sua alma da sua resistência. E aí, a autora cita o livro de Jó, né, justamente ali onde
onde o diabo acusa, fala para Deus ali, ele está pedindo autorização para colocar a mão sobre Jó, porque ele diz assim, o capítulo 1, versículo 10, não cercaste qual uma muralha a sua pessoa, a sua casa e todos os seus bens? Abençoaste tudo quanto ele fez e os seus rebanhos cobriram toda a região. E aí o diabo continua, mas estende a tua mão e toca em tudo que ele possui. Eu juro-te que ele te amaldiçoará na tua face. E aí Deus responde, pois bem, tudo que ele possui está em teu poder, mas não estendas a tua mão contra a sua pessoa. E Satanás saiu da presença do Senhor. Bom dia para quem eu ainda não havia dado bom dia, bom dia, bom dia. Abençoado seja o nosso dia, né? Obrigada a todos nós, com a graça de Deus, né? Essa passagem, gente, construiu uma cerca. Deus diz que construiu uma cerca ao nosso redor, assim como ele fez com Jó. Então a autora cita aqui, primeiro começando, para que nós louvemos a Deus sempre, em momentos de oração, em momentos de silêncio. E ela cita o livro de Jó, por quê? Porque Jó foi um servo extremamente amado por Deus, não que nós não sejamos, mas olha só a diferença. Jó, ele foi muito abençoado por Deus e ele louvava, glorificava a Deus. Primeira comparação que nós podemos fazer aqui, quantas pessoas que são extremamente abençoadas por Deus, que receberam tudo do bom e do melhor, que têm olhos perfeitos, que têm corpo perfeito, que tem uma família abençoada e esquece de louvar. Então Jó, as pessoas podem fazer, ele tinha tudo, realmente, mas ele agradecia. Tem pessoas que têm tudo e não agradecem nada, muito pelo contrário, reclama e murmura, continua reclamando, achando que nada tá bom. Então o demônio, ele vai à presença de Deus e fala assim, retira a tua graça de Jó. Ele te louva e te glorifica porque ele tem tudo, retira a tua graça. E aí Deus, como diz aqui, para provar Jó, mas também para calar o demônio, ele falou, então tá, eu permito. Porque o diabo não age sem a permissão de Deus, ele é submisso a Deus. Por quê? Porque ele é criatura, ele tem poder? Tem. Nós não podemos subestimar a capacidade do demônio. Mas, eu já falei várias vezes aqui, mas vou repetir, porque estou sentindo de repetir isso. O demônio, ele tem grande poder. Por quê? Porque ele era um anjo. Ele continua sendo um anjo, só que não é mais um anjo de luz. Ele é um anjo decaído. E como todo anjo, ele tem poderes. Todo anjo, se nós olharmos para os arcanjos, São Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, enfim, cada um tem seus dons que foram concedidos por Deus. E o demônio, ele não foi retirado muito poder que ele tem. Mas, como qualquer criatura, ele se submete a Deus. Por quê? Porque ele não é o Criador. Então, ele se submete ao Criador. Então, o demônio, ele vai até onde Deus permite. E por que Deus permite, então, isso? Eu não sei, os desígnios de Deus são de Deus, não são meus. E a compreensão, gente, já perguntei isso muitas vezes para Deus, já interroguei isso muitas vezes a Deus, como se eu pudesse interrogá-lo, né? Mas falo assim, por quê? E hoje em dia eu já não questiono mais. De vez em quando ainda eu caio nessa armadilha, mas eu não questiono porque os desígnios de Deus, talvez, nós só possamos entender quando nós estivermos lá. Nós só vamos entender quando nós estivermos no reino dos céus com Ele. Aí nós vamos compreender tudo aquilo que aconteceu desde o início da nossa vida. Por que tanto sofrimento? Porque tem um propósito. Deus não permite que nada aconteça a um filho seu, se não for para um bem maior ou um mal menor. Gente, essa frase eu tenho no meu coração há muitos anos, há muito tempo. Deus não permite que nada aconteça na sua vida e na minha vida se disso ele não tirar um proveito maior. Você acha que Deus não poderia acabar com essa pandemia assim, numa fração de segundos? Poderia. Mas por que ele ainda permite? Quantas pessoas que não se converteram nessa pandemia? Quantas pessoas que estavam afastadas de Deus e justamente em razão da pandemia voltaram para Deus? Porque viram que o dinheiro não resolve, fama não resolve. Quantas pessoas ricas, poderosas, morreram em razão da pandemia? E aí muitas pessoas que achavam que o seu Deus era o dinheiro, era o poder, tiveram que se voltar para Deus, pedir, Senhor, misericórdia, porque só Deus para salvar dessa pandemia. Gente, se nós olharmos, é só Deus.
Porque se você ficar entubado no maior hospital, o melhor, você pode morrer. Não é garantia de que se você tem dinheiro, você vai ser internado e sair vivo. Então, quem nos pode proteger contra os vírus é Deus. Eu creio firmemente nisso. A minha armadura é Deus. Por quê? Porque nós estamos sujeitos. Nós vamos no mercado, nós pegamos ali numa fruta que de repente alguém passou a mão contaminada, sem querer a gente se contamina. Não tem como. Não tem como nós nos blindarmos fisicamente. Então, nós temos que nos blindar espiritualmente. Então, voltando aqui para a passagem de Jó, por que Deus permitiu? Porque Deus queria calar, e aqui diz exatamente, olha, eu removi a cerca para prová-lo e para silenciar o inimigo da sua alma, porque às vezes a gente fica imaginando que o diabo é uma figura, claro que ele pode se revestir inclusive de anjo de luz, ele pode inclusive tomar qualquer forma humana ou animal ou qualquer outra forma, nós sabemos disso, só que é um inimigo que fica falando dentro da nossa cabeça ali, suscitando pensamentos negativos. Então, para calar o inimigo da alma de Jó, ou seja, aquele inimigo que ficaria ali, poderia ficar tentando e desviando, ele falou, vou provar então que o meu servo é fiel, como de fato foi. Se nós olharmos a Bíblia, Jó foi fiel até o fim. Até a mulher de Jó não entendia porque aquilo estava acontecendo, mas você sempre foi fiel a teu Deus, e olha aí, ela quase que falou assim, larga a mão, abandona Deus, né? Se nós olharmos ali, se você não lê o livro de Jó, leia, é um livro assim, de muito aprendizado para nós, aliás, a Bíblia inteira, né? Não tem um livro, não tem um evangelho, não tem uma passagem na Bíblia que não seja ensinamento de vida. E então, Deus está dizendo aqui, eu construí ao teu redor e ao meu redor, ele está dizendo para mim e para você, que ele construiu uma cerca, como ele fez com Jó, uma muralha. Mas nós deixamos essa muralha cair, essa cerca, essa proteção de Deus, com os nossos pecados, com as brechas que nós damos para o inimigo. Esses dias ainda eu atendi a uma coach, numa situação assim, bem específica da vida dela. Eu disse para ela, qual a brecha que você deu para o inimigo entrar? Eu falei, você já parou para pensar onde que está? E aí ela foi, né, fui fazendo PPS, que nós chamamos do coach, que é perguntas poderosas de sabedoria, e eu fui fazendo perguntas a ela e ela chegou numa conclusão onde estava deixando essa brecha. Ela falou, em razão disso. E ao final da sessão, nós ficamos ali com 3 palavras, onde ela estava dando uma brecha muito grande para o inimigo entrar. Eu falei, pois é, você tem que fechar essa brecha, porque é aí que está onde está o erro seu, vamos dizer assim, é onde você ainda está errando e que o inimigo está entrando e fazendo uma festa, ele faz uma farra quando nós damos uma brecha. Então eu vou citar um exemplo bem simples que esses tempos eu citei com relação ao meu filho aqui, com relação à louça, né, que aqui em casa tem que ser lavada por ele, porque aqui em casa nós cuidamos da casa, eu e meu filho, nós lavamos a casa, nós lavamos a louça, nós limpamos o banheiro, nós fazemos de tudo. Por que, Nice? Porque eu tenho que ensinar bons modos para os meus filhos, e eu também gosto de limpar minha casa. Não é que eu não possa passar uma outra pessoa a lavar, mas eu gosto, eu dou conta, enfim, eu faço como oração, eu faço como sacrifício, eu vou limpando a casa e vou louvando a Deus, vou cantando, vou rezando meu terço durante, então se torna até um momento de oração. E aí, meu filho não lavou a louça. A minha vontade era, olha, dá uma surra nele. Por quê? Porque era serviço dele, e ele saiu e deixou, e aquilo, quando eu fui ali eu não tinha percebido. Quando eu desci, eu estava fazendo a live aqui, quando eu desci, a louça toda suja. Ele foi trabalhar sem sem fazer a parte dele. A minha vontade era dar uma surra nele na hora que ele chegasse. Mas aí eu percebi, porque eu já estava num combate de oração, eu percebi que o inimigo estava usando isso para que eu brigasse com ele. E já como eu já estava num combate de oração, ia ser muito mais... a minha raiva ia vir muito maior, a briga ia ser muito maior. Aí eu percebi a astúcia do inimigo para a glória de Deus. Por quê? Porque eu sou maravilhosa? Não, porque o Espírito Santo me inspirou a isso. E aí o que eu fiz? Para não dar brecha para o inimigo, eu não só não briguei com meu filho, como eu lavei toda a louça.
E isso já aconteceu umas 3 vezes, tá, gente? Depois daquele dia que eu contei pra vocês antes, eu fui lá, lavei toda a louça. Eu falei, pois em nome de Jesus, eu não vou dar brecha pro inimigo. Em nome de Jesus, a hora que meu filho chegar, a louça vai estar lavada, contra a minha vontade. Porque a minha vontade humana era pegar aquela louça e quebrar toda na pia. Falar, não vai lavar prato? Vou quebrar que não vai ter mais prato. Era essa a minha vontade, humanamente falando. Gente, por quê? Porque eu sou humana, porque eu sou falha. E o inimigo vê, ele sabe qual que é o meu ponto fraco, o meu calcanhar de Aquiles. Quando meu filho chegou, a pia estava limpinha, toda a louça lavada e guardada. Olha só, ele falou, mãe, você lavou a louça? Eu falei, lavei, filho. Lavei, sabe por quê? Porque eu vi que o inimigo está tentando nos afastar e criar em mim um sentimento negativo em razão disso. Como eu estou no combate, na oração, eu não vou dar brecha para ele. E eu calei. Olha só, gente, nós precisamos ter sabedoria. Mas quem que vai nos dar essa sabedoria, esse discernimento? Eu não, o Espírito Santo. Então, nas pequenas coisas, o inimigo entra numa brecha e ele faz um arrombo, ele faz um arrombo foi bom, né? Um rombo. Sabe aquela brechinha que nós damos que é desse tamanhozinho? Ele arrebenta. Por quê? Porque ele é intrometido. Ele vai fazer um rombo. Por que ele fez um rombo na vida de Jó? Porque Deus permitiu. Só que o que Deus disse para ele? Você não toca no meu filho, você não toca nele. E depois, mais adiante, nós vamos ver que o inimigo fala, mas você, né, para Deus, porque o bicho é astuto. Você não deixou tocar nele, morreram filho, morreram gado, Jó perdeu tudo. Ele falou assim, então tá. Então eu permito que você toque nele, mas não tire a vida dele. E aí onde Jó tem aquela lepra no corpo todo, e aí, né, é mais desafiador, e ainda assim Jó continuou temente a Deus e louvando a Deus. E aí no fim o diabo desistiu, porque ele viu que esse servo é muito fiel, e é assim que ele vai fazer conosco. O diabo vai bater em você, em mim, até que uma hora ele vai desistir. Ele fala, não, esse é de Deus, já não adianta, vou buscar outro que é mais fácil, porque esse está muito difícil. Então, nós temos aqui muitas lições. Primeiro, louvar a Deus em todas as ocasiões. Em tudo dai graças a Deus. Em tudo. Na alegria, no sofrimento, na tristeza, na doença. Em tudo. Nas provações, por quê? Porque é nas provações que nós vamos provar a Deus que nós estamos com Ele. Porque é muito fácil você ser temente a Deus. É muito fácil você ser fiel a Deus quando as coisas estão beleza, né? O meu barco está andando legal. O vento está soprando a meu favor. Agora dá uma reviravolta aí. No meu barco dá uma balançada, o vento sopra ao contrário, as coisas não saem do jeito que eu quero ou que você quer, para ver se a gente já não, meu Deus, a gente já começa a questionar Deus, e é nessa brecha que nós não podemos dar para o inimigo, então louvar a Deus em todo o tempo, esse é um dos ensinamentos, louvar a Deus mesmo na tristeza, porque nós não sabemos o projeto dele. Esse momento de provação que eu e você podemos estar passando, e que de fato eu falo por mim, eu estou passando, gente, eu nunca me acheguei tanto a Deus. Eu nunca rezei tanto, mas não é rezar de rezação, de oração, de intimidade com Deus mesmo. Eu tenho aprendido demais nesses últimos meses. E eu precisava disso, para eu ir para um nível de espiritualidade diferente, porque eu estava no raso. Então hoje eu olho, é claro que não é sem dor, é com muita dor, é com muito sofrimento, mas é assim que Deus ensina. E sabe por que ele faz isso? Porque ele nos ama, porque senão ele já tinha desistido da gente. Gente, eu falo, às vezes eu falo com Deus, eu falo, Deus, ó Senhor, tem que ser Deus mesmo, né? Porque eu, com esse monte de filho, do jeito que anda o mundo, eu já tinha desistido deles. Graças a Deus que o Senhor é Deus, porque se fosse eu, a Anice humana, eu já tinha abandonado esse povo. Porque o povo, a gente se voltou contra Deus. Você começa a olhar o mundo como está, é um despropósito, é um despautério, é um negócio fora do comum. Gente matando gente achando que é normal. Sabe? Mãe e pai abandonando o filho como se fosse assim, estou abandonando um cachorro. Pai abusando de filhos. Mães deixando filhos para viver com outros homens e abandonando a sua cria, vamos dizer assim. Ou trazendo para dentro de casa homens que molestam seus filhos. Eu vi isso muito no Ministério Público, gente, isso era triste demais. Então, assim, as pessoas perderam a noção. Igreja virou, sei lá, lugar de encontro de velho, né? Porque é só o povo que está na beira da morte praticamente que vai. Então,
Acabou. E mesmo nessa pandemia, eu não vou na missa, não vou na igreja porque está na pandemia. Só que faz uma festa para ver se todo mundo não vai. Então eu olho e eu falo, Senhor, só sendo Deus mesmo, para não ter já mandado fogo nesse mundo, ter destruído. Porque se nós olharmos, gente, e dentro da nossa casa, as pessoas estão incrédulas, ninguém lembra que Deus existe. Ou só lembra na hora que o barco está já quase afundando. Então é desafiador. E Deus vem falar, eu construí uma cerca ao teu entorno, mas você está dando brecha para o inimigo. Pelo menos é isso que me fala o coração, nesse momento, nessa palavra. Eu construí uma cerca. E ele diz aqui que para Jó, ele permitiu que o demônio tirasse essa cerca. Mas para muitos de vocês, ele disse, não, olha só. Eu removi a cerca, mas para uma multidão dos meus filhos, eu nunca removi essa cerca, ele diz. Eu nunca removi. Mas nós estamos removendo essa cerca de proteção que Deus colocou ao nosso entorno. E ele diz aqui, muitos podem testificar, o Senhor está à minha direita, o Senhor está à minha esquerda, e eu não tenho sido desamparado. Se você olhar para a tua vida, eu olhar para a minha vida, eu fui desamparada? Gente, eu não fui. É que no nosso egoísmo, e eu falo por mim, muitas vezes eu falo, Senhor, cadê o Senhor? Onde o Senhor está? Muitas vezes eu perguntei e ele estava ali me guardando, me carregando, no colo como naquela mensagem, pegadas na areia, né? Senhor, eu não vi, eu só vi um par de pegadas. Onde estava o Senhor? Ele falou, eu estava te carregando nos braços. Eram as minhas pegadas ali, não eram as suas. Então, naqueles momentos mais desafiadores, em que nós achamos que Deus nos abandonou, muito pelo contrário, Ele está ali nos carregando. Ele diz, eu não removi essa cerca. Eu não removi essa cerca. E nós podemos olhar que nós temos provações, mas se nós compararmos com as provações de Jó, Jó perdeu a família inteira. Tudo que ele tinha. Você imagina uma pessoa que tinha tudo, perder tudo. E até o seu corpo ser chagado. Nós não temos noção do que é a ausência de Deus na nossa vida. Nós não temos noção, se Deus retirar a graça dele da nossa vida, o que pode acontecer? Então é muito sério, às vezes nós somos muito ingratos, nós somos filhos muito ingratos. Porque nos acontece uma coisinha assim, nós achamos que Deus me abandonou, e eu falei isso muitas vezes, gente. Eu falei, Senhor, por que me abandonaste? Aquilo que Jesus falou, meu Deus, por que me abandonaste? Falei isso várias vezes. E de vez em quando eu ainda falo. Por quê? Porque é o nosso lado humano. E porque aí o inimigo, ele fala, Deus te abandonou. E como nós temos isso agora falando psicologicamente, né, na parte, quando eu trabalho aqui com o pessoal, com o coach, eu trabalho muito isso, a raiz da rejeição. Quando nós fomos rejeitados de alguma forma, no útero, no ventre da mãe, na nossa infância, e nós trazemos essas feridas de rejeição, o inimigo faz uma festa em cima disso. Por quê? Porque se eu me sinto rejeitada, é ali que ele vai. Ele fala, tá vendo? Deus te abandonou. E aí, mais uma vez, eu me sinto rejeitada. E eu sofri muito com isso. Até entender e trabalhar, né, essa emoção em mim de rejeição, que eu tive muito fortemente, já compartilhei com vocês. Então, o inimigo trabalha ali, essa rejeição. E aí ele vai falar, Deus te abandonou, Deus não te ama. Você tá vendo fulano? E aí começa a comparação, né? Você tá vendo a vida de fulano como é boa? E eu não sei se essa coach minha tá aqui, deixa eu ver, não tá. Essa coach minha, ela falou assim, Nícia, eu olhei pra você, comentei com vocês ontem, eu achei que a tua vida era tão boa. Eu olho você aí nos vídeos, eu olho você sempre bonita, sempre bem arrumada, e eu acho assim, nossa, não é ela que limpa a casa, não é ela que limpa a sujeira daquela árvore, não é ela, eu achei que você tinha uma vida tão boa. Eu falei, pois é, amigo, a galinha do vizinho sempre é mais gorda, né? A grama no quintal do vizinho parece que é mais verde, mas não é, todos nós temos sofrimentos. Às vezes aquela pessoa que você vê nas redes sociais, e por isso que eu não gosto de ficar vendo em redes sociais aí, as pessoas ficam olhando e se comparando, né? Nossa, mas a vida da fulana tem um vidão, fulana é maravilhosa, fulana tem um marido maravilhoso, fulana tem uns filhos maravilhosos, fulana só posta viagens, e tarará. Vai ver o coração dessa pessoa, vai lá no quarto escuro, naquela despensa que está trancada, que a pessoa não quer abrir. E aí ela vive uma vida de fantasia, que parece que é assim, a Cinderela, né? E para nós somos só a Cinderela, a gata borralheira, né? Antes de se transformar ali
na carruagem, nós só vemos a abóbora, os ratinhos, e a nossa vida é assim, a nossa vida não é feita só de coisas boas. Se você olhar e pegar a história de muitas pessoas que nas mídias anunciam o casamento perfeito, a vida perfeita, não é, gente, essa pessoa não é de verdade. Essa pessoa, ela está vestindo uma máscara para poder tampar as dores dela. Talvez essa pessoa tenha muito mais dores que as nossas, só que ela não quer deixar transparecer, porque a dor dela é tanta que ela não quer deixar, ela não quer virar tona, e tem pessoa que não quer mudar. Então, assim, eu achei muita graça essa coach. Ela falou, Nícia, eu achei que tua vida era maravilhosa. Eu falei, filha, passa, ainda eu brinquei com ela, vem cá, passa um dia comigo aqui, você vai ver o que é. O que é perrengue. Mas qual que é a diferença? Que hoje eu tô muito mais espiritualizada. E eu não morri ainda, pela graça de Deus. Deus vai me levar no dia que Ele quiser. Mas, gente, eu tive oportunidades enormes de fazer o que minha mãe fez, e minha mãe se suicidou. Teve momentos que eu falei, Deus, eu não aguento mais. Teve momentos desses que eu questionei. E eu falava, agora eu entendo por que minha mãe se suicidou. Porque ela não aguentou. Chegou num momento que ela não suportou a tamanha dor. E claro que eu não sei quais foram todas as dores da minha mãe, não se falava muito, né, aquele tema. Minha mãe se suicidou, eu achei que era 47 anos. Outro dia eu fui ver o registro de nascimento dela, foi com 46 anos. Então, muito nova. Imagina o tamanho da dor dessa mulher e o tamanho do enfrentamento que ela teve que ter com o inimigo, e ela não suportou, foi isso. Então, é muito desafiador. As pessoas olham e falam, nossa, que vida boa, que família boa. Não, filho, vai, fica um dia comigo, né? E tem pessoa que esconde muito bem suas dores, né? Tem pessoa que consegue esconder muito bem, não é o certo. Para que eu vou esconder? Aquilo que não vem à tona, eu não trabalho. Se eu fico fingindo que o meu casamento tá maravilhoso, eu não faço nada para melhorar. Se eu fico fingindo que meus filhos são os melhores filhos do mundo, eu não faço nada para melhorar. Se eu fico fingindo que eu sou uma mulher maravilhosa, eu não busco ajuda para melhorar como pessoa. Porque o que os outros vão pensar de mim se eu expor as minhas dores? Eu lembro que a primeira vez que eu expus as minhas dores publicamente foi na palestra, a primeira palestra que eu fiz em Terra Boa. Eu expus a minha dor publicamente, o meu, assim, para muitas pessoas, né? Assim, fora, claro, nos cursos, durante o tempo que eu estava fazendo a preparação de coaching, os cursos, e aí eu expus. Mas eu digo assim, para outras pessoas que não estavam ali no processo de coaching, foi numa primeira palestra que eu fiz em Terra Boa que eu falei do meu abuso. As pessoas ficaram horrorizadas. Nisso, mas nós nunca soubemos disso. E as pessoas tinham a impressão que eu era, nossa, uma pessoa feliz, maravilhosa. Não era. E não é que eu não tinha exposto ainda, porque eu tinha vergonha, porque nem eu tinha mexido naquilo. São coisas assim que depois eu trabalhei durante o processo de coaching, aí eu fui entender, então eu não tinha nem como expor, porque eu não sabia nem como resolver aquilo. E aquilo foi sendo resolvido, e à medida que foi sendo resolvido, eu conseguia falar para as pessoas. Por quê? Para me exibir? Não, muito pelo contrário, para mostrar para as pessoas que isso tem que ser trabalhado, para mostrar para as pessoas que isso tem que vir à tona para melhorar. Se eu tapo uma ferida, se eu boto um pano em cima da ferida, ela não vai curar. Ela vai ficar ali, latente. Quando eu arrancar aquele curativo, aquilo está pior, talvez esteja com pus, talvez esteja infeccionado. Então eu preciso realmente arrancar aquele curativo, eu preciso arrancar a casca daquela ferida, eu preciso cutucar, limpar, fazer asepsia naquela ferida. E ela vai se curar de dentro para fora, não de fora para dentro. É assim com as nossas dores. Então, se eu olho para o meu casamento, eu falo, tá legal, é mentira. Pode ser que você esteja vivendo um casamento maravilhoso, glória a Deus, mas pode ser que você esteja vivendo uma mentira. Pode ser que você esteja vivendo uma espiritualidade de mentira. Pode ser que você esteja com um trabalho horrível, não gosta do que faz e está mentindo. E está mentindo para você mesmo, que é pior. Porque, gente, a pior coisa é nós nos trairmos. Não é trair os outros. Só. Porque, claro, quando nós traímos os outros, nós estamos nos traindo. E quando nós nos traímos, nós traímos os outros também. Mas quando você se trai, é triste demais. Eu estou vivendo uma vida de fachada e é aquilo que nós falamos, nós só temos hoje. Então eu só tenho hoje para trabalhar essa dor minha, eu só tenho hoje para tratar a minha parte espiritual, eu só tenho hoje
para fechar essa brecha que eu dei para o inimigo, que pode ser que amanhã eu não esteja viva. E Deus vem nos dizer aqui, olha só, o Senhor está à minha direita, à minha esquerda, e não tenho sido desamparado. Semelhantemente, eu guardo você, meu filho, e para um propósito particular, que você seja capaz de realizar a tarefa que eu designei a você, e seja capaz de completar o seu ministério no Espírito. Portanto, seja diligente em sua missão. Não permita que o ócio, ou seja, que a preguiça, que a apatia, nem a leviandade, ou seja, tratar as coisas de qualquer jeito. Não seja leviano. Não permita que o ócio nem a leviandade roubem a sua alma da sua resistência. Deus nos cercou, mas o que nós fazemos? Colocamos panos quentes nas situações que precisam ser resolvidas e por preguiça, por apatia, por desânimo, ou até mesmo, vou deixar para lá, dá menos trabalho. Curar nossas feridas dá trabalho? Dá, mas é tão bom. Eu falo sempre, gente, eu não voltaria por nada nesse mundo a ser a pessoa que eu fui há 2 anos atrás. Nesses últimos 2 anos, foram feridas e feridas que foram arrancadas a casca e cicatrizadas na minha vida. E por nada nesse mundo, apesar de toda a tribulação que eu passei nesses últimos 2 anos, por nada nesse mundo eu voltaria a ser a pessoa que eu fui. Na verdade, final de 2018, que começou muito mais profundamente. Não que a transformação não vinha acontecendo, mas mais acelerou, vamos dizer, a minha transformação. Por nada nesse mundo eu voltaria a ser a pessoa de 2 anos e meio atrás. Por nada nesse mundo, por nada nesse mundo. Eu paguei o preço financeiro. Eu paguei com dores e choros, eu paguei de mexer na ferida, de trabalhar, de fazer o meu processo de coaching e na espiritualidade também muito mais profundo, porque nós temos que trabalhar corpo, mente e espírito. É um tripé para que nós não entremos numa depressão. Eu tive depressão fortíssima. Então, é um conjunto. Eu trabalhei, eu busquei psicologicamente, eu busquei no coach, eu busquei espiritualmente. Eu não fiquei parada. Por quê? Porque eu queria tapar essas brechas que eu tinha dado para o inimigo. E eu peço a Deus, para ele derrubar as muralhas do mal e reconstruir as muralhas do bem em volta de mim. Mas eu tenho que ajudar Deus. Porque Deus precisa da minha ajuda? Não. Mas porque eu tenho que dizer o meu sim para ele. Porque ele é um lorde, ele é um gentleman, ele não arromba a porta, ele pede licença para entrar. E Deus está pedindo, filho, eu quero entrar na sua vida, eu quero te curar, eu quero sarar tuas feridas, eu quero sarar o teu casamento, eu quero sarar a tua vida primeiro. Porque, gente, para você salvar o teu casamento ou salvar os teus filhos, você tem que salvar primeiro, você tem que curar primeiro, você. Sempre começa pela gente. Nunca nada vai começar pelo outro. Eu quero melhorar, mas eu quero que o meu marido mude. Não vai, meu amigo, não vai. Seu marido vai mudar a partir da sua mudança. O seu filho vai mudar a partir da sua mudança. É assim que Deus faz. Eu tenho que dizer meu sim, agora eu quero que o outro diga o sim e eu fico fechado, né? Na minha zona de conforto, na minha apatia, na minha negligência, na minha, no meu cercadinho ali, para nada me atingir. Quando o vento vier forte, vai te derrubar fortemente se você não estiver preparado. Porque o inimigo vai bater forte. Lembra da história de Jó. Você acha que se ele fez isso com Jó, que era um homem de oração? Imagina se você que não é uma pessoa de oração, uma pessoa psicologicamente preparada, faz um destroço, regaço, arrebenta. Que foi o que fez com a minha mãe. Minha mãe era uma pessoa de oração, mas ela não tinha, na época, psicologicamente, enfim, eu não posso julgar aqui o porquê ela fez isso, Isso aí é entre ela e Deus, e eu creio firmemente que Deus já a perdoou e que ela está lá nos braços do Pai. Mas nós temos que ter muita força de vontade para nos mudar, psicologicamente, fisicamente e espiritualmente. É um tripé. Só as orações não bastam? Não. Oração cura muito, mas eu digo assim, não pelo processo rápido. Quando você trabalha os 3 juntos, o processo é muito mais rápido. Você está trabalhando corpo, mente e espírito. Você vira uma fortaleza em Deus, tá? Não pelas suas forças. E Deus deixa tantos mecanismos para nos ajudar, mas a vida de oração é a principal, tá? A vida de oração é a principal.
Então, que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, te toque profundamente, dando esse discernimento, e que você tenha realmente o discernimento de ver quais são as brechas que você está dando e que está tirando essa muralha que Deus colocou ao teu entorno. Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos ajudar de maneira poderosa, como Ele sempre vem, mas que nós também permitamos que Ele haja na nossa vida, porque se nós não permitirmos, Deus não vai agir, porque Ele não vai agir sem a nossa autorização, porque Deus não precisa de nós para nos salvar, mas Ele quer contar com a nossa ajuda. A salvação Ele já nos deu, já falei isso várias vezes, mas Ele quer contar com o teu sim. Você pode dizer sim, eu quero ser salvo, ou não, eu não quero ser salvo. E como que eu vou dizer esse sim? Da boca para fora? Não, com as atitudes. Que o seu sim seja sim verdadeiro. E que você saia dessa letargia, dessa apatia, desse ócio. Ócio é preguiça. E que não seja leviano nas suas atitudes, nem leviana nas suas atitudes para com Deus. Para que realmente essa cerca que Deus colocou ao nosso entorno permaneça cada vez mais forte. E o inimigo não queira nem sequer perguntar para Deus: eu vou tentar aquele teu filho. Que nós continuemos sob a proteção de Deus e o inimigo não tenha chance de nos derrubar. Em nome de Jesus. 7h35, vamos finalizando a nossa live de hoje. Que esse final de semana seu seja de muitas bênçãos, de muitas graças, como sempre, lembrando, em tudo dai graças a Deus. Até segunda-feira, com a graça de Deus. Um grande beijo no seu coração, paz e bem.